abram então, por gentileza, a Bíblia em Efésios 4. Vocês estão com Bíblia? Só levanta para eu ver, quem trouxe? Cadê, gente? Quantas? Está diminuindo, tem que aumentar esse número aí, gente. Nem que seja o celular, assim. A partir do versículo 1 diz: rogo-vos, pois eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, no qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Até aí. Convido você mais uma vez a fechar os seus olhos. Vamos orar de novo. Espírito Santo, nós estamos aqui querendo entender a Tua palavra, e não apenas entender, Senhor, e não apenas acumular conhecimento, mas que saiamos daqui como operosos praticantes. Tira-nos, Senhor, desse ambiente de ouvintes negligentes e torna-nos, sim, operosos praticantes. Que nessa semana que se inicia hoje, somos gratos ao Senhor por dar a oportunidade mais uma vez de podermos iniciá-la. Pedimos que o Senhor nos ajude a colocar em prática tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós sabedoria e entendimento e transforma-nos para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Amém. Queridos, temos falado nos últimos dias sobre unidade. Estar unido, estar tendo algo em comum, não é apenas estar junto por afinidades. De repente você sempre se moveu desse jeito. Eu gosto tanto de fulano. A gente tem, sei lá, a gente gosta do mesmo time, Santos. Então vamos caminhar junto. Santos é um time, né? É. Vamos caminhar junto. Porque a gente gosta do Santos, então a gente fala sobre o Santos, e a gente vai lá na Vila, e tem o Pelé, que ninguém mais lembra. Tem o Pelé, e tem tantas outras coisas. Legal. Mas essa comunhão que temos falado aqui nos últimos dias, ou melhor, desde que o mundo é mundo, que o Senhor tem ministrado aos corações, precisa ser forjada, precisa ser alicerçada no firme fundamento, que é... Quem estava aqui na quarta-feira, sabe, aprendeu ou não aprendeu? Quem é o fundamento? Então, o fato de você desejar estar em unidade com os irmãos
precisa estar fundamentado em Cristo. Ah, Elisama, porque é fácil estar? Não, não é fácil, mas é necessário. Por quê? Agora você vai olhar novamente a sua Bíblia. Versículo 11. Isso. Que diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, para que, Elisama, que eu tenho que estar em comunhão? Para que eu tenho que estar em unidade? Para aperfeiçoamento da sua vida. Não é só um ajuntamento, vamos nos reunir ali, porque vai ter uma farofa gostosa. Não, querido, você precisa se reunir para aperfeiçoamento seu. Você é o santo. Amém? Fala para o seu irmão aí do seu lado. Amém, santo? E nisso não é apenas para eu, de repente pensa, poxa, Elisama, que bom, estava precisando disso. Porque às vezes passo por uns negócios aí, precisando dos irmãos me ajudando, para eu me sentir um pouco melhor. Não é para você se sentir apenas um pouco melhor. Você tem glorificado ao Senhor no seu trabalho? Claro, Elisama, tenho falado de Jesus lá, tem sido uma bênção. Ok, mas o que mais? Ah, tenho dado meu dízimo. Sou engenheiro, ganho bem, falo de Jesus, chamo as pessoas para vir na igreja e dou meu dízimo. Aí eu te pergunto, o Senhor te criou só para isso? Pensa assim, um Deus extremamente criativo, extremamente. Se você não sabia que foi Deus que criou todas as coisas, você pode voltar em Gênesis 1, tá lá no princípio criou Deus os céus e a terra. E você vai começar a olhar para a natureza e ver, uau, Ele que criou. Mas, se você tem muita dificuldade ou preguiça de ler, não se converteu ainda ao Senhor, você pode olhar todo final de tarde para o pôr do sol. Fica admirando o pôr do sol e, se conseguir, fotografa cada um deles na semana, de hoje até domingo que vem. Domingo que vem você traz para mim e mostra, fala assim, Elisama, encontrei. Acho que Deus essa semana ficou com preguiça de fazer pôr do sol e repetiu o mesmo de domingo todos os dias. Quem já conseguiu fazer isso? Não? Porque não tem igual. Olha como ele é criativo. Olha como para ele não tem preguiça. Imagina ele super cansado, falar, cansei, hoje eu vou deixar só chuva. Não é assim que funciona. Ele sabe de todas as coisas. Então, assim, como que um Deus ilimitado te dá um dom e fecha na caixinha, olha, você é um engenheiro, mas na igreja você é apenas um irmão, você dá ali só os seus 10% e amém. Você só fala de Cristo ali no trabalho, prega para os irmãos, dá um folhetinho falando qual que é a igreja e está tudo certo. Não, querido, Deus quer te usar, Ele quer te usar e muito. E muito. Ah, mas e se eu não tenho nenhuma profissão? Não é possível que você não saiba fazer nada. Eu não consigo acreditar assim que exista uma pessoa na vida que não sabe fazer nada, que não consiga ensinar nada para ninguém, que não possa dar nada para ninguém. Tem uma frase aí que fala que não tem ninguém tão pobre que não possa dar nada e nem tão rico que não precise de nada. Mas muitas vezes nós fechamos a nossa mentalidade para uma coisa. Deixa eu ver, irmã Raquel, tadinha, só tem uma sandália. Ela está precisando, né? Então eu estou com 2, vou dar. Amém, foi de Deus, né? Deus tocou no meu coração para eu dar uma sandália. Chega a Fabiana, cada culto é uma. Oro para ela. E de novo, Deus tocou no meu coração para eu dar sandália. Eu falo, não, foi o diabo. Ela tem um monte. Cada culto é uma. E eu te pergunto, qual é a mentalidade que você tem usado? Porque essa não é uma mentalidade transformada por Cristo, como Paulo escreve lá aos Romanos, capítulo 12.
Imagina se Cristo se movesse só pela necessidade, irmão, na sua vida, o que seria de você? Ah, a irmã Raquel já está respirando, precisa de roupa, não precisa mais nada. Está respirando, já está bom. Já tem muito. Às vezes também nós colocamos a riqueza num patamar de não precisar de nada, tipo no nível assim, quando eu for rico, aí vai estar sobrando bastante, e aí eu vou poder fazer. Querido, mas você já imaginou que com sua cabeça pequena, se você fica tão aflito, em tanto sofrimento, com as suas contas pequenas, imagina se você for rico, investimentos maiores, dívidas maiores, negócios maiores para ter que fechar ali, para ter que resolver, você morre. Se de repente com pouco que você tem, com seu conhecimento, com sua habilidade, você não é capaz de ensinar para essa pessoinha bonita que está do seu lado, imagina se você tiver dinheiro, você vai tirar do bolso para dar? Não vai. Se na sua humildade agora, sem fama, você não consegue se relacionar direito com os irmãos, imagina se você ficar famoso. Quantos estão me entendendo? O que você tem recebido, você precisa compartilhar. O que Deus te deu, você precisa compartilhar. Quem é você? Quais são as suas habilidades? Quais são os seus dons? O que você tem feito? Existem pessoas que são ótimas para organizar, para fazer planilhas e são tão detalhistas assim, em tantas coisas, mas não fazem. Porque quando se juntam com os irmãos, é só para cantar umas músicas, orar e depois a gente vai para casa. Ah, ninguém me falou nada. Querido, Deus te deu dons, e os dons servem para serem usados na comunhão, para o aperfeiçoamento dos santos, não apenas para que você fique cheio, para que você fique mais bonito, para que você, agora eu estou cheio de Deus, o diabo não me toca. Não, querido, é para o ministério. Mas eu não estou entendendo o ministério. Para servir uns aos outros. O que você tem recebido, o que você tem, o que Deus já te deu no decorrer da história. Muitas vezes eu já falei isso. Deus, Ele não desperdiça a sua história. Existem coisas que de fato você precisa abandonar, que é pecado, que desagrada a Deus. Outras coisas Deus quer transformar, para que seja usado para a glória dEle. Deus precisa transformar, para que seja usado para a glória dEle. Um cozinheiro, quando se converte, voltando para o exemplo da cozinha, ele não precisa deixar de ser cozinheiro, ele pode ser cozinheiro, mas precisa glorificar a Deus. Elisama, como que eu faço isso? Nossa, tem diversas maneiras de se fazer isso. Seja aos finais de semana, você indo para uma instituição, ensinando pessoas a cozinhar. Seja indo, sei lá, num projeto, ir lá cozinhando também para umas pessoas de mês em mês, ensinando aquele pessoal, porque não é apenas fazer, gente. Às vezes nós nos limitamos também, muitas vezes, no fazer, nos colocando como a peça principal. Não, Deus me deu esse dom de cozinhar, então eu vou lá naquele projeto, final de semana, eu cozinho para os irmãos, é uma bênção. Ok, mas você está ensinando quem? E no dia que você não puder ir, e se nunca mais você puder voltar naquele projeto, não, mas eu fiz a minha parte, né? Amém, glória a Deus. Não, querido, você não fez, porque você não passou para frente, não treinou outra pessoa para que ela fosse um cozinheiro melhor do que você. Sabe aquela técnica assim de eu vou ensinar até aqui, eu não sei como é que fala a palavra, gente. Me sumiu completamente a palavra. Mas é como se aquele tempero especial, alguma coisa do tipo, você não pudesse passar para frente, não pudesse falar para ninguém, porque, é só seu. Porque se você ensinar, vai perder a característica, as pessoas não vão mais te procurar.
Não, querido. Você precisa entender que no momento de comunhão você começa a ensinar as pessoas o que você aprendeu, mas empurrando para que elas sejam melhores do que você. Sabe? Para que seja melhor. Eu não preciso competir com o Jorge, eu ensino o Jorge para que ele seja melhor do que eu. Vai, Jorge. O que eu faço, eu ensino e falo, aperfeiçoa, a minha limite, eu vou até aqui é o meu limite, mas você pode ir além. E eu vou investir para que você vá além. Estar em comunhão é entender isso. Que não é para mim, que não é no meu nome, que não é sobre o meu nome. Porque quando você entende isso, nós nos tornamos uma igreja madura e não imatura. Uma igreja que está indo pensar além das quatro paredes e não em si mesma. Porque às vezes, Elisama, então estou falando de uma igreja que está pensando só para dentro das quatro paredes. Não, está pensando em si mesma, cada um pensando em si. Eu já estou tão cansado, né? Então vou ir lá receber, não vou fazer nada. E não é só sobre aqui não. Várias vezes a gente já falou, nós precisamos ensinar, ou melhor, preparar um povo, uma igreja, que vá muito além do seu próprio nome. Muito além. Sabe aquele nível de estarmos tão em comunhão, estarmos crescendo, estarmos ajudando pessoas, edificando pessoas, e as igrejas vizinhas precisarem nós também, um pouco mais ou menos do que aconteceu aqui com a gente? Imagina alguém precisando lá do engenheiro, do cozinheiro, que aqui na nossa igreja tem, de sobra, um monte de gente, todo mundo já aprendeu a cozinhar. De tanto que os cozinheiros ficaram ensinando eles a cozinhar. Nossa, que da hora. Então o que precisa? Poxa, olha, o projeto lá do sertão está precisando de uma equipe de 5 cozinheiros. Vai. A igreja ali está precisando de gente para treinar eles, cozinheiros lá para eles fazerem a missão. Vai também. Pô, estourou alguma coisa aqui na cidade, está precisando de gente para cozinhar. Poxa, aqui na igreja tem. Vai. Vai. Vai servir, vai ser útil, porque você pertence ao reino de Deus. Não pertence a uma bandeira, não pertence a uma igreja. Fala, não, só para a gente aqui é só isso e acabou. Mas, querido, muitos também querem fazer só lá, mas nunca fizeram aqui. Assim não dá, meu amigo. Não dá. Primeiro em Jerusalém, depois Judeia, Samaria, tem os confins da terra. Se não começou em Jerusalém, se não entendeu a submissão e a obediência do fiquem até que do alto sejam revestidos do Espírito Santo, vocês não serão enviados. Para quê? Para quê? Se não aprenderam, se não exercem, se não servem com o coração disposto e quebrantado como aquele vaso, como um bom vasinho sem cera, vai ser enviado para onde? Vai ser só peso para o outro. Só peso. E eu queria que você perguntasse aí, para essa pessoa perto de você, já está sem cera? Ou tem muita cera ainda para tirar? Já está sem? Você teve uma semana, gente? Uma semana para tirar cera. Olha aí. E vai seguindo. Então, para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Mas para quê? Para a obra do ministério. Versículo 12, versos 4 e 12. Ah, mas até quando? Que eu vou ter que servir, vou ter que fazer, vou ter que... 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha, até que isso aconteça. E isso acontece quando a gente, acho que Deus chama, fala assim, sobe. Tipo Enoque, né? Andou tanto com Deus que Deus falou, gostei desse menino, deixa eu levar ele para mim. Eu compartilhei aqui com o pessoal, na quarta-feira às 18 horas, que
na minha mente, quando falava assim, Enoque andou com Deus e Deus tomou para si, eu imaginava que era um dia. Deus passou um dia ali, fazia anos que ninguém andava com ele, ele passou ali. Um dia, de repente, falou assim, Enoque, vamos caminhar? E Enoque falou, vamos. Deus gostou e levou. Até que eu fui ler e descobri que foram 300 anos. Enoque andou com Deus 300 anos. E sabe o que é louco? Enoque não era ali o irmão de Caim e Abel. Tipo, era Caim, Abel e Enoque. E aí ele via, né? Lá, antes de tudo, ou melhor, antes de Caim, Enoque, o irmão mais velho de Caim e Abel. E que via, lá no jardim do Éden, Adão e Eva passeando com o Senhor na viração do dia. Não era, gente. Enoque não era o irmão mais velho. Ó. Se vem depois de Caim e Abel, você vai continuando lendo ali a genealogia. Você não vê consecutivamente Enoque. Vai passando alguns nomes, depois aparece Enoque. Então ele andou com Deus num tempo em que ninguém estava andando com Deus. De repente você fica esperando isso acontecer. Então Elisama, sabe quando eu vou começar a me mover na igreja? Sabe quando eu vou começar a me mover em casa? Quando eu vou começar a me mover na cidade? Quando eu vejo o irmão fazendo, né? Até porque a gente falou aqui na cultura local, a ideia do, alguém começou a fazer, vou fazer também, constrói do lado. Então essa cultura precisa cair por terra, a cultura agora é do reino de Deus. Ninguém está fazendo, não importa. A Bíblia me falou e eu sei o que eu tenho que fazer. Eu vou servir a Deus, vou servir aos meus irmãos, vou estar em comunhão. Por mais desgastante que seja isso, por mais que muitas vezes seja desafiador, estar um com os outros, dias e dias, dias de luta, dias de glória, já dizia o profeta. Mas para cada um desses tem Jesus. E se ele for o fundamento, tudo vai dar certo. Se não for, não vai não. Porque vai ser baseado nas minhas emoções, nas minhas vontades. E é tão fácil, gente. Os meus muitos anos de cadeirinha de igreja me fez ver como é fácil as pessoas se juntarem em algo comum, mas que não tem nada de Cristo. A Bíblia conta a história de um homem que foi segundo o coração de Deus. E esse homem estava sendo perseguido pelo rei, sabe, tinha fugido já várias vezes dele, ele continuava na perseguição. Certa fuga, ele se escondeu numa caverna. Quem sabe quem é esse rei? Então, o rei Davi, não era Absalão não, gente? Saul, rei Sansão, não? Não? Sansão foi rei, Marcão? Não, né? Só para ver se vocês estão... Tem uns que estão segurando o olho assim, ó, brigando ali com o sono, só para ver se acorda. Então o rei Davi, ele entrou nessa caverna. Nessa caverna, queridos, conhecida como caverna de Sansão, isso? Termina com ão, vai, quantos, quem dá mais? Adulão, Absalão. Adulão? Certeza? Então a caverna de Adulão, fala comigo, caverna de Adulão. Deixa os olhos abertos, gente. Fica com o olho aberto. E o ouvido também. Caverna de Adulão tinha muita gente lá, ferida, chateada, revoltada. Davi olhou assim e falou: demorou, meu exército, é tudo que eu precisava. Os revoltados junto comigo. Os que foram abandonados junto comigo. Os que estão sendo perseguidos junto comigo. Agora estou em casa. E ele fez isso, gente, não fez? Mas não era o que ele tinha ali em comum com aqueles homens, sim ou não? Sim ou não? E por que ele não escolheu isso? Ninguém sabe a resposta? Estou falando já meia hora. Por que ele não escolheu isso, gente? Quem era o fundamento de Davi? Ah, obrigada. Ele era segundo o coração de Deus. Algumas vezes o próprio exército de Davi falava: Davi, o Senhor entregou Saul nas suas mãos, vai lá. O que as pessoas ao redor têm em comum com você?
que tem sido mais forte do que Cristo? O quê? Ah não, Elisama, eu estou feridinho também, mas eu vou ajudar o Ícaro na feridinha dele. Você está cheio de Cristo? Porque Davi estava tão cheio de Deus, e ele sabia quem ele era, a identidade dele estava formada, fortalecida em Cristo, estava sendo aperfeiçoada, mesmo diante das fugas e poucas comunhões. Olha, período de fugir, de perseguição, de não ter gente, ter ninguém com ele. O melhor amigo dele teve que também abandonar. Falou: Davi, foge, eu seguro a onda aqui para você. Sozinho. E ainda assim, permaneceu firme. O que Cristo tem gerado em você todos os dias? O que as suas comunhões têm gerado em você todos os dias? O que os seus diálogos? Porque, queridos, se o que nos une, que é Cristo, a presença dele, não é maior do que o que nos separa, então tem alguma coisa errada aí. Porque existem muitas coisas ruins que também podem nos unir. Mágoas, revoltas. É tão fácil ver os rejeitados se juntarem e falar: você também, né? Foi rejeitado, eu também, rapaz. Vamos ficar junto aqui. Se unir contra o mundo inteiro. E aí começar naquela realidade de vítimas, né? Nossa, fizeram isso também com você então. Quanto tempo também fazendo isso comigo? Mas eu sou forte, eu resisti. Mas desiste não. Vou te ensinar os caminhos das pedras. Misericórdia, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Vai para a casa do oleiro. Se está quebrado, deixa o Senhor quebrar mais um pouco. Porque Ele é quem faz a ferida, Ele também a sara. Eu conheço um lugar que existe cura. E é em Cristo Jesus. Pastor Luciano Subirá, ele falou uma vez, ele sempre fala isso, mas ele falou uma vez, quer dizer, eu ouvi dele uma vez: bem-aventurados flexíveis, porque eles não serão quebrados. Você está disposto a deixar o Senhor moer o restinho que sobrou? Ah, Elisama, só tem uns cacos, todo mundo me abandonou. Que bom. Porque no ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor. Então que bom que todo mundo te abandonou. Agora você tem liberdade, sem distrações. Agora você pode ouvir o Senhor. Para onde o Senhor está te conduzindo, querido? O salmista entendeu isso com tanta precisão. O próprio Davi, que ele falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Para onde você tem corrido? Se a nossa comunhão não revela Jesus, não exala Jesus, se ali não sai, sabe, aquele cheiro de Jesus, a gente não sai mais crente, amando mais Jesus do que entrou, você não deveria estar tendo comunhão. Não é essa comunhão, porque não é Cristo que é comum. Você de repente está levantando uma torre de Babel, e o Senhor vai vir. Não pense que é o diabo, não. O Senhor que vai vir e vai confundir as línguas. Às vezes Deus está descendo e confundindo a língua, não de vocês, mas as pessoas ao redor. Parece que todos os outros estão caminhando para Jerusalém e você está ficando, indo para Emaús. Mas ainda assim não está percebendo isso. O Espírito vai lá, o Espírito de Deus vai lá também, te encontra. Ainda assim você também não enxerga isso. Até quando? Até quando? O Senhor está te chamando para a unidade, mas essa unidade passa primeiro no quartinho também. Entra no secreto e sai do secreto para servir. E não aquele tempo: não, eu preciso agora ficar só com o Senhor, vou me trancar no secreto. Não vai funcionar. Porque o Senhor quer te tirar lá do secreto e te levar para ouvir de repente alguns nãos. Alguns espere, alguns não gosto de você, não vou com a sua cara. E sei lá. Para você descobrir Jesus. E para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados
em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Arizão, você começou falando sobre dom, sobre talento, sobre estar em comunhão, sobre isso, querido. Porque de nada serve os seus dons, os seus talentos, se não tiver Jesus. De nada serve também o seu serviço, se a motivação não for Jesus. Porque dele, para ele, são todas as coisas. Se for vou fazer para ser aceito, não faz não. Porque para ser aceito precisa fazer certo, e fazer certo precisa fazer para Jesus. Caim e Abel foram oferecer sacrifício, essa história você conhece muito bem. Deus se agradou da de Abel, mas não agradou da de Caim. Ele chamou Caim e falou: Caim, por que esse semblante mudou? Caim, por que você está irado? Caim, se você fizer o que é certo, você será aceito. Caim, o pecado está batendo a sua porta, mas cumpre você dominá-lo. De repente já fazem dias, ou meses, anos que o Senhor está falando para você, chamando o seu nome e falando: se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. E você está procurando motivos, procurando pessoas, procurando caverna de adulão para se esconder. Procurando um exército rebelde para um dia se rebelar. Ah, querido, cuidado. Esse não é o caminho. Na comunhão existe cura. Na mesa de Cristo existe cura. E justamente a partir da frustração das suas expectativas. Naamã, quando ele foi diante ali do profeta, ele esperava que o profeta saísse, fizesse uma oração e aquela coisa poderosa, que ele não precisasse mostrar a lepra, sabe? Quase um culto a ele mesmo. Quando ele chegou na porta da casa do profeta, o profeta só mandou um moço, falou assim: dá um recado para ele ir para o rio. Um rio feio que tem ali na esquina ali, eu ia falar Rio Naamã. Rio o que, gente? Qual é o rio? Rio quem? Jacumirim. Não, gente, o rio da Bíblia mesmo, lá que ele foi tomar banho. Tá vendo? Vocês estão dormindo? Naquele rio, ele ter que mergulhar 7 vezes não fazia sentido. Sabe por que de repente você corre da comunhão? Porque não faz sentido. Você tem que estar com aquele irmão ali, cara lisa, que, não posso falar, gente, tanta coisa assim que vem na mente, 1, 2, 3 e deleta. Mas que, não, aí você fala: não pode ter Deus nisso, não. Aquela mesa ali com aqueles irmãos, com o Rangel, com o Jorge, não faz sentido. É mais fácil assim uma mesa em que sentará o próprio Deus, né? Uma mesa no secreto. De repente um pastor assim do meu agrado, que eu admiro, vai me chamar num horário específico, falar: senta comigo, meu querido, fala suas feridas, passando a mãozinha na cabeça enquanto eu choro um pouquinho. E ali, depois daquele momento bom, né, de passar a mão na cabeça e chorar um pouquinho no ombro dele, falar: você está curado, vai em paz, não peques mais. De repente é a sua expectativa. Aí quando você... A realidade, Helena, expectativa versus realidade. Rangel, vai lá lavar a igreja com os irmãos. Vai lavar a igreja com a Helena, com o Jorge. Pô, logo o Jorge que pisou no meu calo mais cedo. É o ambiente que Deus preparou para curar o seu coração. Um exemplo bobo, quase que nada a ver com a situação. Não precisou do Rangel abrir o coração para Jorge e falar: ó, Jorge, o bicho está pegando. Helena, põe a mão na minha cabeça e ora por mim. Não, ali, lavando, conversando sobre nada. Cada um no seu canto, puxando o rodo.
E ali Deus, de repente, começou a ordenar as bênçãos, começou a curar corações, começou... Sabe, como se... Eu não sei se vocês já conseguiram fazer... Já, com certeza. Sabe quando você está com sede, você bebe uma água geladinha, que você sente ela descendo? Quantos? Um suco gostoso, gelado, assim, que você sente descendo. Bom. Às vezes, nesse momento aqui que eu acabei de descrever, de limpeza, ninguém falou sobre nada. O bálsamo do Senhor descendo como refrigério para aquele coração amargurado, ó. E ele sendo limpo, ele sendo transformado. Abre mão das suas expectativas. Deixa o Senhor arrancar a cera. Deixa o Senhor te levar para esse lugar onde acontecem os aperfeiçoamentos dos santos. No chão da vida, no dia a dia. Você está com tanta expectativa, se achando a última bolachinha do pacote ou a do meio, porque a última vai ser, às vezes, vem quebrada. Tão especial, tão alecrim, que Deus não pode nem te tocar. Porque às vezes Deus nos toca através dos nossos irmãos e é na comunhão. Porque a presença dEle está. Para quê? Para que saindo dali você fale, uau, eu estou curado. Agora saiu o Rangel, Helena e o Jorge. Estamos curados, glória a Deus. Ok, mas vocês vão fazer o quê? Vocês precisam agora serem úteis para a obra do Senhor, ou seja, para o ministério. Vamos lá. Vamos servir uns aos outros, vamos estar em comunhão, vamos ser úteis com o que o Senhor tem te dado. Quais são os conhecimentos que Ele liberou sobre você? Querido, se você ainda não consegue servir nessa casa, porque você não concorda com a liderança, porque sei lá o que, tantos outros motivos, você tem duas opções. A primeira delas é, vem para a comunhão e deixa o Senhor te curar. Ou a segunda é, vai com Deus e abençoe os irmãos para onde você for. Por quê? Querido, você não pode ficar num lugar, Deus te chamou para um propósito, Ele te criou, Ele te deu dons, te deu talento, mas você fica, eu não vou, eu não quero, eu não posso, eu não faço mais, eu não... Amém? Você não é obrigado a fazer, porém você está perdendo o tempo de vida, se você sabe que é o seu propósito. Então nós entendemos essa realidade. Aqui, gente, não existe um apego, uma dependência emocional de tipo, a irmã Raquel nunca vai poder sair, ir para outra igreja, ir para outra cidade. Não. Se Deus está chamando, ou se ela entende que não quer submeter essa casa, se não quer estar aqui, se não gosta dos irmãos, não gosta da liderança, não quer honrar, não quer fazer nada, ela precisa ir para um lugar em que ela goste da liderança, goste dos irmãos, se sinta em paz, para que ela possa servir ao Senhor com alegria e apresentar diante dele com cânticos. Amém? Então você está livre para voar para o Senhor. Não vai poder chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu queria tanto abençoar a igreja ali dos primeiros dias, mas a minha liderança também não deixou. Eu vou estar do lado falando, Senhor, mentira. Deixamos e incentivamos. Ou você entende que o Senhor te colocou nessa casa, te colocou debaixo de 4 pastores, em cada um deles com uma característica específica, que eu vou falar de repente nos próximos dias, para quem vier. Para quem não vier também vai estar no YouTube. Para o Senhor fazer na sua vida, mais especificamente 2, que acabaram de chegar de viagem, não somos nós, que tem aqui treinado, orado por você, investido na sua vida. Se você entende que não é a sua casa, que não é o seu lugar, fique em paz, irmão. Amém. Vá servir ao Senhor com alegria em outro lugar. Eu não estou te expulsando, não. É apenas te falando o seguinte, para o que o Senhor Deus te chamou para viver, já passou da hora de você começar a fazer. Amém? Já passou da hora. Se não está aqui conseguindo servir como aperfeiçoamento dos santos, porque estagnou, parou e falou, olha, eu não quero mais, eu não gosto da Evelyn. Irmão, então vá para um ambiente que você possa aperfeiçoar os santos com a sua
habilidade, os seus dons, a sua capacidade em Cristo. Mas flua. Mas sirva em paz. Siga em paz. Queridos, porque o que temos falado já nos últimos anos, e isso, gente, se você observar nas pregações, não é apenas na vez que eu estou aqui com o microfone na mão e na vez que o Giovanni está pregando também não. O próprio pastor Magela tem falado isso diversas vezes. Com outras palavras, de outras maneiras, até colocando um filme das Ilhas Fiji para que você entenda. Você não tem percebido isso? Até ele tem falado também, não é só coisa da minha cabeça, não, eu tenho percebido isso. Acho que nas pregações eu vou pedir o pessoal ali da mesa, pegar algumas frases específicas que ele está falando e colocar assim, ó, brilhando. Para você entender que é basicamente, às vezes, a mesma coisa que eu falei também na outra pregação, e ele nem assiste. E nem está aqui. Teve uma vez que eu vi, acho que no Instagram, ele falando sobre Isaías 6 também. Eu tinha falado sobre Isaías 6 também. Gente, você não está entendendo o que está acontecendo aqui nessa casa nos últimos dias? Por isso que eu estou despertando você e falar: ei, o rei Uzias morreu. Agora ou você vê o Senhor aqui, ou você está livre para ver o Senhor em outro lugar. Mas veja o Senhor. Veja o Senhor. É isso. Porque está na hora de estarmos em unidade para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. E qual que é o ministério? Cristo proclamado aos quatro cantos da terra, para que Jesus volte para nos buscar. Então, se excedeu a sua utilidade nessa casa, querido, vá em paz. Mas sirva ao Senhor com alegria, em um lugar em que você se submeta, em que você ame, que você honre as pessoas que estão lá, que você se coloque de repente como alguém que não está tão cansado. Ah, já cansei de servir, já fiz tanto. Não, querido, até que Ele volte, nós estaremos servindo. E quando Ele nos buscar, serviremos também lá na glória, ao lado dEle, amém? Então, se você não entendeu o que é isso, que é sem parar, que é até que Ele venha, e depois que Ele venha também é para a eternidade, não para o futuro, você precisa, ou fica ou vai. Mas sirva ao Senhor com alegria. Sabe, seja útil, seja cura, seja. Flua nos dons. O único dom que o Senhor te deu para você é o de língua. E tem gente que nem recebeu ainda. Do restante, é para os outros. É para os irmãos. É para aqui para dentro, para aqui para a família. É para a sua casa. É para os irmãos, para os vizinhos, para a rua. Você precisa servir, amém? Você precisa estar em comunhão e Cristo precisa ser o seu alicerce. Queridos, não dá mais, é sério, não dá mais para você procurar um ambiente apenas de entretenimento. Ou melhor, uma igreja apenas como entretenimento. Você vai para o cinema para entretenimento. Você vai para o shopping, entretenimento. Vai para o estádio, entretenimento. Igreja, adoração. Serviço. Sacrifício. Culto ao Senhor. Em que eu entendo que quando eu entro por essas portas, eu continuo sendo do sacrifício junto com os meus irmãos. Exame, para que uma mesa? Olha para lá, gente. Tem uma mesa ali agora. Uma, duas. A primeira mesa aqui de dentro. Para que você entenda, cara, que quando você chegou nesse ambiente aqui, você está à mesa com o Senhor e com os seus irmãos. Quando você sai daqui, uma mesinha na porta, para você terminar ali a mesinha junto com os seus irmãos. Um cafezinho, trocando uma ideia, orando uns pelos outros para serem curados. Quando ir para casa, você está à mesa com o Senhor e com a sua família, amém? Porque o Senhor está à mesa te observando. Então essa realidade de mesa, por quê? Somos uma família. Gente, sentar à mesa com os meninos é uma bagunça. Mas tá ali. Até a gente vai ajustar e conseguir sentar à mesa quietinho. Mas tá quase. Tem sujeira. Tem uns copos que ficam assim perto do braço que eu falo, vai cair, tira. Inúmeras vezes. Põe para cá o copo. Aí quando eu canso de falar, eu só fico fazendo isso, comendo e tirando o copo, botando para cá.
E às vezes nosso trabalho aqui nessa casa é justamente esse: olhar para os mesmos meninos, com os mesmos copinhos assim perto do cotovelo, comendo, se sujando, vai cair o copo. Um dia desses aí, um deles bateu o cotovelo, que o copo ia virando, antes que caísse uma gota, ele conseguiu pegar e arregalou o olho para mim. E eu fingi que não vi. No dia a dia aqui, quantos também à mesa? Ou aqueles que, outro ponto da mesa, que foi citado também um pouco aqui de manhã, queridos, a mesa com Jesus. Tem até uma música, né, do Alessandro, eu acho. Eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome, uma sede. É bom que você sempre traga a fome e sede para a mesa, expectativa, fome e sede de Deus. Mas a mesa com o Senhor, eu não apenas recebo dele, eu também entrego. Na comunhão, eu não posso ser o nível de pessoa que só consome. Só consome. Juntaram aqui os irmãos, a fileirinha aqui, ó, do Edmilson até o Rangel. Os irmãos vão fazer um cachorro quente para abençoar as pessoas. Glória a Deus. Que bênção, né? Que Deus abençoe os irmãos. Não, eu, corpo de Cristo, aperfeiçoamento dos santos. Irmão, vocês vão fazer, já tem tudo, precisa do pão, salsicha. Não, já conseguimos tudo, irmão. Que dia que vai ser? Eu quero vir ajudar. Eu entendo que eu estou na mesa com Cristo. Na mesa com Cristo a gente compartilha. A gente pega o pão que está lá do outro lado, passa para o outro que está lá. Pega o suco, passa para o outro que está lá. A mentalidade de quem não conhece a mesa de Cristo é chegar e falar: que dia que vai ser, irmão? Terça, 5 horas. Amém. Deus abençoe. Irmã Raquel, vamos lá comer? Vai não, irmã Raquel? Mas eu vou, viu? Porque os irmãos estão fazendo de graça. Vou perder essa oportunidade. Não entendeu o que é sentar na mesa com Cristo. Ainda a mentalidade é de consumo. Tipo, tá fazendo? Que bom, de graça. Vou lá também pegar. Querido, não. Mesa de Cristo. Você pode até comer. Ir lá e comer. Mas muito pelo contrário. A motivação não era ir comer. Era ir ajudar. Era acrescentar. Tem cachorro quente. Tá faltando refrigerante. Acabei de ver aqui. Vocês têm tudo, mas falta refrigerante. Espera que eu vou lá correndo comprar. Isso para tudo, gente. Isso é para tudo. Não é apenas esse lugar aqui. Não estou falando dando indireta para a comunhão do negócio, não. Como é o dia? O nome do negócio que fala, gente? Almoço de comunhão, não. Nem é. Até o tapete queria me arrastar. Não é. De fato, não é. Mas nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Como Paulo fala lá em Romanos 12. E isso é aperfeiçoamento dos santos. Eu entender que eu não consumo mais. Posso até consumir, mas eu também contribuo. Eu agrego valor, eu faço alguma coisa. Poxa, está acontecendo isso. Não me falaram, eu fiquei sabendo, mas eu posso ajudar? Posso fazer parte? O que está faltando? O que precisa? Gente, legal que tem a mesa. Olha, lá em casa tem 3 garfos. Acho que ficaria legal, posso trazer? Mas nem todo mundo, né, é proativo assim, querido. Reino de Deus. O bom de estar caminhando com Cristo, estar no reino de Deus, que até as características que você não tem, andando com Cristo, você começa a ter. Você vai aprendendo com Ele. Já citei várias vezes o exemplo. Se eu começo a andar com o Jorge o tempo inteiro, andando com o Jorge todo dia, nós dois, a gente andando junto. Jorge, às vezes, ele fala um tal de: bênção. Eu não falo. Mas de tanto ficar andando com ele, uma hora ou outra, eu vou soltar um quê? A gente está andando junto. Vocês entendem? Sim? Quando você está andando com Jesus, então, sem esforço, vai sair também características de Jesus, fala de Jesus, olhar de Jesus. Naturalmente. É um pouco do seu interior fluirão rios de águas vivas. E aí? Onde que você está? Elisama, de novo você mandando os irmãos sair da igreja. Gente, não estou. Pode olhar e reolhar várias vezes, aí depois chega em casa, olha no YouTube, corta só essa parte e joga.
Mas vai estar ali, está na hora de ser útil para Deus. Glorificar a Deus no que você faz no seu corpo, na sua mente, nas suas palavras. E para encerrar, o último ponto, que eu tenho pensado bastante essa semana. Você precisa não apenas edificar a si mesmo, mas edificar uns aos outros. A Bíblia fala para nós nos enchermos do Espírito Santo. E quando fala isso, o versículo seguinte é: falando entre vós. Com o quê? Com o quê, gente? Vocês sabem essa parte? Falando entre vós com... Você tem feito isso? Você tem cantado louvores? Tem entoado louvores a Deus? Ah, Elisama, eu sou tão ruim para cantar. Não tem problema não. Mas edifique a si mesmo e aos outros. Tem dias que a gente chega ali no nosso setor de trabalho e tem uma irmãzinha que está adorando ao Senhor. Tem a playlist dela já certinha, mesmo, até falei essa semana, né? A playlist dela ali, legal. Outro dia, um tempo atrás, eu passei, e naquele mesmo horário ela não estava cantando. Eu falei: irmã, hoje não? Ela falou: hoje não deu ainda, está meio corrida. Eu falei: pronto, assim que puder, então vai lá. Por quê? Até ajuda, muda a atmosfera do ambiente. Não apenas da própria pessoa. Ah, Elisama, no meu setor de trabalho eu não posso cantar, não tem problema. Mas eu acho bem melhor, querido, você cantar, louvar o Senhor, do que você ficar murmurando. Do que você ficar trocando figurinhas de amargura com os irmãos ao redor. Figurinhas de rebeldia com os irmãos ao redor. Os menininhos têm aí com o Miguel, né, umas figurinhas. Às vezes se juntava assim, vinha com aquele bolo de figurinha no bolso. Até essa semana acho que ele veio, quarta-feira ele estava com elas. E eu lembrei disso, falei: gente, quantas vezes o crente em Jesus fica andando com essas figurinhas no bolso? Mas não são as do Miguel não, mas figurinhas mesmo de rebeldia, de amargura, de fez comigo, vai fazer com você um dia, você é o próximo. E fica trocando entre os irmãos. E mais uma vez, há poder no sangue de Jesus. Vamos jogar isso por terra, vamos entoar louvores, vamos trocar entre nós salmos, versículos, cânticos espirituais, até que Cristo seja de fato aperfeiçoado em nós, até que Ele transforme, até que cheguemos, vamos lá, vamos ler junto, gente, eu vou ler até no painel aí, o 13. Vamos ler ali, ó. Vocês lê lá, eu leio cá. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Próximo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Vamos parar por aí, peraí. Gente, quantas vezes de repente você não foi inconstante, hein? Começa e para. Não, agora vai. Não consegue chegar nem até o próximo domingo fazendo. Tá rolando aí, ó, o relógio de oração na mão do pastor Messias ali. Levanta aí, Messias, de repente alguém não te conhece, né? O pastor Messias está ali, é o mesmo, ontem, hoje e até a eternidade. Tá na mão dele ali a fichinha do relógio de oração. Não passa desapercebido, coloca o seu nome. Ah não, Elisama, eu já estou ali na hora do culto, a gente está orando. Não, querido, são 24 horas ininterruptas de oração, pelo menos até sábado, direto assim, ó. Começou ontem, meia-noite, seu nome está lá quantas vezes? Ah, deixa eu ver, meio-dia, que eu vou comer 11h30, joelho lá meio-dia, dou uma orada rápida, 12h10 já estou liberado. Não, 1 hora você vai estar orando. Daniel e os seus amigos, eles oravam 3 vezes ao dia. Então, de repente, você não pensou, não deu esse start, coloca lá pelo menos 3 vezes o seu nome na lista lá, 3 horários diferentes. Mas ora, pelo menos até sábado. Tenta isso, fala assim, pelo menos nisso, não serei inconstante até o sábado. Já começa assim, trabalhando. Amém? Vamos continuar.
levados em roda. Vamos continuar, gente. Vamos junto? Vamos. Levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E de repente, um deles foi você. Mas hoje você resolveu se lavar no sangue do Cordeiro, amém? E eu queria que você se colocasse de pé agora, vamos encerrar já. O Espírito do Senhor está te chamando mais uma vez à comunhão. E eu estou te convidando mais uma vez, se não for aqui, seja em outro lugar, mas tenha comunhão com Deus e com os irmãos. Porque para nós te enviarmos aqui como igreja, para servir outras igrejas, para servir outros lugares, primeiro nós precisamos ver você servindo em Jerusalém. Se não está servindo em